Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro, Momento São Joana de Ângeles, um programa que trará a você as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, estamos de volta para o nosso encontro semanal, agradecidos a Jesus. Hoje na companhia dos amigos Rafael Siqueira, Jaqueline Costa e Marcelo Alcântara, junto com Eduardo Araújo. Eu pensei que ela ia me excluir, entendeu? Não posso, alguma questão pessoal. Posso, de jeito nenhum. Ela não estava me vendo, apesar de eu estar ao lado dela. Não, mas olha, nós vamos continuar com o estudo do capítulo 7, não é? E os meninos aí, por gentileza, dá um alô para os ouvintes que estão na expectativa. Rafael, Jaqueline, bota o microfone, seja gentil. Ainda vou me familiarizar mais. Olá, amigos, sempre um prazer estar aqui. Muito obrigada, Eduardo, Miranda, pelo convite. E Jesus nos abençoe nesse estudo. Isso aí. Olá, amigos. Muito bom estar com vocês aqui novamente, estudando com esses amigos aqui. Que Deus abençoe a todos nós nesse estudo de hoje. Muito boa tarde, meus queridos amigos. Rafael Siqueira, presente aí para colaborar mais uma vez, mas sobretudo para aprender. E já que estamos com amigos aqui do Grupo Francisco de Assis, paz e bem com todos. Que assim seja. E aí, Maria de Fátima Miranda, onde estamos no nosso estudo? Nós estamos no capítulo 7 do Homem Integral, né? Psicografia da Joana, através do Mério Divaldo. Planificação interior, continuando com o item que iniciamos no programa anterior, manutenção de propósitos. Agora, a partir do 9º parágrafo, Rafael vai continuar materializando a leitura aí. Então vamos lá. Examiná-lo com imparcialidade, na sua condição de fato que é, com uma mente inocente, sem passado, sem futuro, apenas presente. Mediante uma honesta compreensão, é a forma segura de o entender, portanto, de o perceber e digeri-lo convenientemente, sem dar margem a novos comprometimentos. Sem tal experiência se está tentando burlar a mente, qual se deseja saber por palavras o que se passa em algum lugar, sem interesse de ir-se lá, de conhecer-se pessoalmente. Esta é uma conduta de quem somente busca informação, sem interesse pelo conhecimento real, desde que se nega o esforço do deslocamento até o lugar em pauta. O entendimento de si mesmo, a fim de encontrar as raízes dos problemas para extirpá-los, exige uma energia permanente, um propósito perseverante, mantidos com inteireza moral e psicológica. Em caso contrário, desejam-se apenas informações verbais, sem mais profundas consequências. Todos os problemas existentes no homem dele mesmo procedem das suas complexidades, da dominação do seu ego. Vamos dar uma paradinha? Sim. Olha o que Joana coloca pra gente aqui, Fátima. Todos os problemas existentes no homem dele mesmo procedem das suas complexidades, da dominação do seu ego. E a gente muitas vezes não consegue enxergar. Por que a gente não consegue enxergar? Porque nós temos uma supremacia do ego. Esse eu dominador, esse eu que nos coloca muitas vezes que nós pretendemos que seja maior do que as outras pessoas, que seja aquele eu que me coloque numa condição de superioridade. Eu sou o primeiro que fala, eu sou o que mais sabe, eu sou o mais importante. Então nós vivemos tempos onde a personalidade ela vai se exaltando e a gente vai perdendo a conexão com o nosso íntimo, que é onde se encontra Deus. Então a grande tarefa do autodescobrimento é você conseguir sair da casca onde você projeta aquilo que você acha o mais importante, as conquistas do mundo, as conquistas materiais, para você buscar a sua essência, porque nós temos o DNA divino. Buscar o inconsciente, descobrir o nosso inconsciente, integrá-lo na nosso eu cotidiano, não é apenas buscar os nossos problemas, as nossas bestas feras, mas é mergulhar a busca do nosso Cristo interno. Porque já que eu gosto de falar de Velho Testamento, existe também uma outra metáfora do texto da Gênesis. Vos foram feitos à imagem e semelhança do Criador. Ou seja, nós somos filhos de Deus criados à imagem e semelhança dele. Nós somos seres perfectíveis. Então, buscar nessa intimidade esses valores que precisam ser catapultados
para que a gente se transforme no homem moral que nós nascemos para ser. Saindo dessas cascas, porque a tarefa do autodescobrimento é você ir tirando a casca da cebola. Tira a casca de fora, aquela casca que foram colocando, aquela casca que você julga que é o mais importante para chegar na sua essência, onde encontrarás Jesus, o amor e o convite a se fazer uma pessoa melhor. E essa casca é produto das cristalizações de encarnações, né, sucessivas. E em questão falando, né, do autodescobrimento, né, a necessidade do mergulho no eu interior. Né? É uma tarefa trabalhosa, dolorosa, e que muitas das vezes não nos aprofundamos pelo medo do que encontraremos, mas sabendo que a verdade absoluta, que a centelha divina, que é o germe divino, está dentro de nós, e que precisamos nos aprimorar para que sigamos a jornada, para que evoluamos e seguimos em frente. É por isso que no Livro dos Espíritos, eles deixam claro para nós essa necessidade. O homem é um ser gregário, porque sem perceber a besta fera do outro, eu não vou despertar para que a minha existe, né? E eu tenho que domesticar a minha, porque a do outro é inacessível para mim. E os conflitos nossos nos relacionamentos é porque nós queremos domesticar o que está dentro do outro. Mas assim como eu não vou viver o estado de reino do céu do outro, o inferno pessoal dele também não me cabe trabalhar, é individual. Exatamente. Me fez lembrar a fábula do porco-espinho. Vocês se lembram? Sim, sim. Da época do gelo, quando os porcos-espinhos precisavam... Esse homem hoje está inspirado com o zoológico. Vamos aproveitar, porque tem uma assistência aí que está nos confortando. Vamos buscar. Precisavam, por conta do frio, de se aproximar. Mas eles se aproximaram tanto que o espinho de um começou a matar começou a matar o outro porco-espinho. E o que o porco-espinho se deu conta? Nossa, o espinho do outro está me matando. E o que a gente tira disso? A gente só vê o espinho do outro. É verdade. O espinho do outro sempre tem 1 metro. O meu tem 1 centímetro. Mas, na verdade, os espinhos, eles são grandes, tanto do outro quanto o meu. É porque a gente ainda faz aquilo de ver o argueiro no... É a lente de fora. Exato. A gente vê a trave no olho da outra pessoa. Eu inverti. A gente vê o argueiro no olho da outra pessoa e não vê a trave na nossa. Porque o argueiro é o cisco, deixa de ver a trave no nosso. Aí qual foi a conclusão que os porcos-espinhos chegaram? Bom, a gente precisa se aproximar porque a gente precisa do calor, mas não pode aproximar tanto, porque senão o espinho é o respeito, senão respeitar os limites. O espinho de um sufoca o do outro. Aí nós nos damos conta que a nossa personalidade não pode interferir na personalidade da outra pessoa. E se recorda de um texto de Khalil Gibran, quando ele nos fala do carvalho e do cipestre. Crescem juntos, mas um não pode fazer sombra ao outro. Porque se fizer sombra, a gente mata o outro. Quando a Joana coloca aqui, né, que todos os problemas existentes no homem dele mesmo procedem das suas complexidades, da dominação de seu ego, normalmente em razão do próprio passado. É difícil para a gente reconhecer isso, mas somos nós quem precisamos nos conhecer mesmo. O problema está em nós. Ah, mas o problema é o outro. O outro tem os seus problemas também. Mas eu não tenho o poder de mudar o outro. Nós normalmente queremos que o outro mude e não estamos dispostos a mudar a nós mesmos. Não por acaso, Jesus dizia: sede indulgentes com o teu próximo e severos contigo mesmo. Por quê? O meu próximo, eu não tenho o poder de mudar ele. Pode ser até o meu filho ou a minha esposa. Eu não tenho o poder de mudá-los. Eu posso influenciá-los com a minha conduta. Muitas vezes com a minha paciência, com a minha tolerância, com a minha indulgência. A gente acaba tocando o outro que se sente motivado a se modificar. Então a Joana nos chama a atenção de que o problema, palavras de Joana de Ângeles, todos os problemas existentes no homem dele mesmo procedem. Então o conflito é nosso, a dificuldade é nossa. Se o outro me ofende e eu não entro na sintonia do outro, eu vou ficar em paz. Isso é um desafio? É um desafio. Mas o problema está em mim, não está nele. Eu estou sendo testado. Aí eu tenho que exercitar a minha humildade, a minha tolerância, minha compaixão, de entender que o outro está enfermo, porque quem agride é porque está doente. Quem ofende, quem persegue, quem calunia é porque está mal consigo mesmo. Se eu entrar nessa faixa,
eu vou ficar tão mal quanto a pessoa, não é isso, Marcelo? Bota o microfone para ele aí. Com certeza. Você estava falando isso, eu estava pensando, né, no entendimento que faz muito necessário e que nisso a doutrina espírita nos traz, né, que é o entendimento da reencarnação, né? Eu acho que esse entendimento que falta, né, para muitos que não acreditam, que não são da... Que não conhecem. Que não conhecem, né, ou que não acreditam, enfim, traz, assim, um passado nosso que a gente, a princípio, desconhece, embora a gente tenha a experiência, né, a gente começa a se olhar, a gente começa a perceber traços nossos, desvios morais, né, umas falhas que a gente pode perceber se a gente começar a parar e a se olhar. Mas senão é muito mais fácil a gente olhar o defeito e a falha do outro. Eu acho que entender o processo da reencarnação é entender que essa bagagem toda, que isso tudo acontece com a gente, né? Como já foi citado aqui, de você de repente ter um surto, né? Do nada você chega aí e age de uma maneira super precipitada que você não pode nem entender. Ele é fruto de vidas anteriores, de um acumulado, né, de existências que vai traçando a sua personalidade. Aí a gente começa a lembrar também da importância da educação, né, da importância quando a gente nasce, né, que não é à toa que Deus fez os bebês muito lindos, muito bonitinhos, para que os pais tivessem aquele amor, né, aquela coisa, né, do meu filho e tal, para poder ter uma ligação maior, até porque muitas vezes, entendendo o processo reencarnatório, foram adversários ou tiveram situações opostas, ou até mesmo foram também familiares, né, pais e filhos também em encarnações anteriores. E ali tem uma oportunidade de você trazer o ensinamento enquanto a personalidade não vem à tona. Aí a gente começa a ver aquelas fases, né, que não que seja nenhum místico, mas que assim, até os 7 anos de idade a gente tem aquele amadurecimento inicial, onde você mais facilmente consegue modificar as más tendências dos seus filhos. E aí depois você parte para uns 7 a 14 anos, mais ou menos, aquela parte já da adolescência. Então, se você chegar nesse período, principalmente até os 14 anos que a gente fala, né, ou até um pouco mais à frente, e você já traçar uma metodologia de educação boa, perceber já aqueles traços no seu filho de que, né, que alguma má tendência, você já tem aquela oportunidade já de corrigir ou já de traçar o rumo que você acha que é o certo para os seus filhos, né, como você gostaria, como você aprendeu e como você acha que é o correto dentro de todo o conhecimento que você tem hoje, foi adquirindo, né, para passar para os seus filhos. E aí a gente tem uma grande oportunidade de você modificar essas más tendências do passado, porque a personalidade, quando vier à tona, já tem um outro lado já reconhecido, entendido do que o certo e o errado. E aquele outro que vem à tona pode não sobrepor, e você sim aprender com o que você aprendeu dos seus pais e colocar em prática a partir dali, morrendo aquele homem velho e ficando agora um homem mais novo, né? Como já foi comentado. Então, eu acho que essa importância que a gente tem que falar da educação, né, desde na infância, né, o trabalho dos pais ou de qualquer um que venha educar as crianças, né, e também a questão da compreensão da reencarnação, para entender por que a gente tem coisas que a gente não compreende, que nós fazemos do nada, e a gente, dessa maneira, compreendendo que nós temos um passado distante que a gente não lembra dos fatos, mas tem a experiência, que isso é consequência desse passado distante, que a gente precisa se vigiar. Então, se preocupar menos com o próximo, né, procurar ajudar sempre que possível, né, mas procurar olhar para si mesmo, se corrigir, que a vida vai correr de uma maneira bem mais tranquila, se você fizer dessa forma. Eu acho, pelo menos. Você está ouvindo Momento São Joana, nós estamos estudando Homem Integral. E essa fala do Marcelo é interessante porque o ouvinte pode estar pensando, mas e agora? A minha relação com meu filho, a maneira como eu estou educando, olha, todo dia é dia de renovação, né? Até mesmo para que a nossa família, aqueles que estão sob a nossa orientação, eles possam conquistar essa maturidade emocional, né? Onde eles poderão ter autonomia para construir a verdadeira felicidade, porque nós falamos de transição planetária, de reforma íntima, de transformação moral, mas é algo que vai ser conquistado gradativamente, gota a gota, dia a dia. E o tempo biológico que você tem com seu filho, com seu familiar, com seu ente querido, hoje é o presente. Nós costumamos refletir que o tempo que nós temos na Terra vai até 0 hora do dia de hoje.
porque amanhã poderemos não estar mais no corpo físico. O nosso ideal vai continuar, né? A nossa relação afetiva não vai se perder. Mas essa construção diária, enquanto estamos encarnados, ela é importantíssima. Perfeito. Vamos continuar aqui então? Vamos lá. Eu acho que eu vou ler aqui até a gente terminar o capítulo e a gente faz o comentário. Sim. Normalmente, em razão do próprio passado, as tentativas de manter os propósitos de autoconhecimento sem acumulação de dados especulativos, mas de real identificação de si mesmo, redundam em insucesso pela falta de perseverança, pelo desânimo diante das dificuldades do começo da empresa e pelo desinteresse que libertar-se dos conflitos. O homem se queixa que o autoconhecimento exige despesa de energia face ao desgaste que o esforço provoca. Talvez não seja necessária uma luta como a que se trava em outras atividades. A manutenção dos conflitos produz muito mais consunção de forças. Basta uma atitude de desvalorização dos problemas, como quem deixa cair um fardo simplesmente, ao invés de empenhar-se por atirá-lo fora. A manutenção dos propósitos de renovação e autoaprimoramento é resultado de uma aceitação normal e de todo momento da necessidade de autodescobrir-se, morrendo para as constrições e ansiedades, os medos e rotinas do cotidiano. Desta ação consciente, de que se impregna, o homem se planifica interiormente, sem neurose ou outros quaisquer fenômenos psicóticos, perturbadores da personalidade e da vida. Olha, eu fico arrepiado quando eu leio Joana, porque há pelo menos aqui umas duas coisas que precisam ser ressaltadas. A primeira delas é a queixa que grande parte das pessoas... mas gasta muito energia fazer o trabalho de autoconhecimento. É muito dispendioso. E ela responde, é pior permanecer com conflito. Gasta muito mais energia. E ao final ela fala essa palavra, eu adoro essa palavra. Autodescobrir-se, autoaceitar-se de uma forma normal. Eu pergunto muito para os jovens, que eu trabalho com os jovens, vocês se autoaceitam do jeito que vocês são? Porque começa por uma autoaceitação física. Do jeito que eu sou. Características físicas. Esse é um dos grandes conflitos que os jovens carregam hoje. Exato. Depois passa por uma autoaceitação em termos de emoções, de sentimentos, de família, de contexto do mundo. Então a gente não consegue aceitar nem as coisas da nossa vivência diária, que dirá de coisas que estão no nosso inconsciente. Olha como é problemática essa questão do autodescobrimento. Por isso que a terapia para os jovens ela é fundamental. É uma pena que o poder público não se conscientize disso. E você vai num posto de saúde, numa clínica da família, você não consegue um atendimento psicológico. E são poucas as pessoas que podem pagar por um atendimento psicológico. Então isso era para ser oferecido nas escolas. Isso evitaria muitas tragédias, evitaria muitos suicídios. E ainda sobre essa questão do nosso esforço, dessa busca que nós temos que ter, que Joana diz, no Livro dos Espíritos, questão 909, Kardec perguntou o seguinte, poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações, também os seus conflitos, né? Por aí vai? E os espíritos respondem sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhes falta é a vontade. Quão poucos dentre vós fazem esforços. Empresta. Então, esse é o grande problema aí de nós buscarmos essa transformação, porque nós precisamos entender que é preciso fazer esforço, Maria de Fátima Miranda. Sim. Sem esforço, segundo Emmanuel para Chico Xavier, ninguém cresce espiritualmente sem sangue, suor e lágrimas. Eu sei que isso pode desanimar algumas pessoas, mas o Emmanuel falou a verdade. A gente não vai crescer espiritualmente sem esforço. Ninguém consegue passar de ano na escola se não estudar. Tem que estudar. E aí, Miranda, o que você está pensando aí? Esse esforço ele vai ser proporcional à maturidade e à condição de cada um. Né? Olha, existem vários tipos de semente. Cada uma delas leva um tempo próprio para a germinação. Tem umas que levam um tempo imenso. E depois que germina, o broto demanda um tempo para se fazer presente no solo, e sucessivamente. E assim também é conosco, né? Cada um de nós está num tempo emocional e psicológico diferenciado. Então, esse desabrochar, né, vai ser gradativo. O esforço tem que ser permanente.
O Eduardo começou a ler o Livro dos Espíritos. Eu acho que a questão 909 ela é belíssima, porque nos fala de um esforço chamado vontade, que Leon Denis chama de uma potência da alma. Mas tem a questão 908, que ela é essencialmente psicológica. O Livro dos Espíritos poderia ser um livro de psicologia, porque olha a questão 908. Como se poderá determinar o limite onde as paixões deixam de ser boas para se tornarem más? Olha a resposta dos Espíritos. As paixões são como um corcel, um cavalo, que só tem utilidade quando governado e que se torna perigoso desde que passe a governar. Uma paixão se torna perigosa a partir do momento em que deixais de poder governá-la e que dá em resultado um prejuízo qualquer para vós mesmos ou para outrem. Ou seja, o nosso consciente governando o cavalo. A proposta não é matar o cavalo. A proposta é conhecer o cavalo e administrar o cavalo. Então a proposta não é matar os nossos vícios, é conhecer os nossos vícios e transformar os nossos vícios. Esse é o grande tchan. Essa é a reciclagem, menino. Esse é o grande tchan da psicologia. Porque Saulo que virou Paulo, ele não matou Saulo. Ele precisava daquela energia que ele usava para matar, para pregar Jesus. A mulher Miriam de Migdol, Maria de Magdala, não matou a personalidade. Ele fala, vamos morrer o homem velho, vamos transformar o homem velho. Sublimou. Porque aquela energia é igual o dial do radinho. Vamos sintonizar na Rádio Rio de Janeiro. A gente vai tirar de uma estação e vai sintonizar na outra. Porque quando a gente começa a pensar, vou matar o homem velho, eu preciso morrer os meus vícios, fica uma coisa muito autoritária. E Paulo fala do bom combate, né? Exato. Que é vencer, mas é levando o outro, não extinguindo. Agora é interessante essa última fala sua, Rafael, porque aqui a Joana diz assim, a manutenção dos conflitos produz muito mais consumpção de forças. Baixa uma atitude de desvalorização dos problemas, como quem deixa cair um fardo simplesmente, ao invés de empenhar-se por atirá-lo fora. Aí ela vai falar, a manutenção dos propósitos renovadores, porque num caso o corcel manda e no outro o corcel é educado. Exato. A Jaqueline, como médico, né, puxa o microfone, ela quando trata um paciente, ela indica o caminho para o paciente buscar a cura. Mas não é você que dá a cura, né, Jaqueline? Não, a cura é algo muito mais abrangente, né? Muitas das vezes não é só a cura do corpo, na grande maioria, não é a cura do corpo físico, né? Eu, como profissional da saúde, eu tenho um remédio, a princípio, para o corpo físico. Mas quanto uma palavra minha, o quanto uma ajuda, o quanto eu cobro o tratamento físico, mas eu também tento acolher e ofertar ao meu paciente, a quem me procura, o apoio espiritual, né? Porque faz toda a diferença quando você consegue unir as duas coisas, né? Eu acho que, assim, eu sou até uma privilegiada, vamos dizer assim, por conseguir exercer a medicina conhecendo o mundo espiritual. Isso facilita, verdade, né? E muito. E conscientizar o paciente de que ele não pode achar que a cura está simplesmente num remedinho que ele está tomando. O processo é autocura, é isso, né? Aí. É a cura do espírito. Né? Porque a gente sabe que as enfermidades orgânicas, físicas, elas desaguam quando o perispírito já está mais do que acumulado. De um processo longo, antigo, e aí aquilo deságua no corpo físico. É o ápice, né? É isso aí. Maria de Fátima Miranda, chegamos ao final de mais um programa. Chegamos ao final, não é? Agradecemos a Jesus, a espiritualidade que nos amparou, assistiu e conduziu, e especialmente aos ouvintes que são os mantenedores desse momento. Muita paz. Muita paz a todos. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Momentos com Joana de Ângeles, um encontro com as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda.